Fala galera, Matimon Online, sobre os canais do episódio 8 e T6 Tirados Slime Dataken. E galera, dessa vez mais um episódio muito bom, onde teve um misto de emoções, raiva, tristeza, alívio e esperança. E simplesmente foi magnífico porque o episódio confirmou aquilo que todos esperávamos. Mas bom, vamos do início. E o episódio começou mostrando a Mulan contando para o Rimuru tudo aquilo que o Clayman a obrigou a fazer. Que no caso é aquilo que a gente já sabia, porque o Clayman tem a magia que meio que controla o coração da Mulan, ou seja, se ela não fizer o que ele mandar, ele mata ela, aquilo que a gente já sabe, só que o Rimuru ficou sabendo só agora. E com isso ele começou a analisar, começou a pensar, e meio que perguntou, mas o que o Clayman quer? E a Mulan falou para ele que o Clayman queria fomentar uma guerra entre Tempest e Farmus. Agora galera, por que será que o Clayman tá querendo que ocorra uma guerra entre Farmus e Tempest? Quem será que o Clayman quer afetar? Por quê? O Clayman sabe que o Rimuru é uma pessoa que pode ser perigosa para ele no futuro. Ok, isso a gente sabe. Mas se o Rimuru é tão forte assim, ele não destruiria o reino de Farmus com facilidade? Ou seja, qual será o plano real do Clayman? Por quê? Será que o Clayman, na verdade, está querendo atacar Farmus? Está querendo fazer com que Farmus seja destruída também? É possível, galera, porque querendo ou não, Tempest não tem uma grande influência. Tempest tem umas alianças aqui e ali, mas nada gigantesco. Ou seja, qual será o real motivo por trás do Clayman querer que essa guerra ocorra? E essa é a minha maior dúvida, galera. Mas depois de ouvir isso, o Rimuru decidiu adiar a sentença da Mulan e mandou ela ficar em um quarto trancada até que fosse tudo decidido. O que eu tenho que confessar que me deixou um pouquinho irritado, porque pra mim não tinha dúvida, agora era para executar a Mulan. Mas ok, o Rimuru meio que tá pensando em outra coisa. E bom, logo após isso ele foi visitar as pessoas machucadas, que no caso é o Gobuta e o Rokurou. E quando ele chegou lá, a Xion falou que não estava conseguindo curar os dois, porque o machucado que eles tiveram, na verdade, é um machucado diferente, é um machucado dimensional, ou seja, é uma magia. Só que o Rimuru chegou lá e conseguiu facilmente desativar a magia e fazer com que a poção de cura voltasse a funcionar nos dois. Ou seja, ele tranquilamente conseguiu salvar o Rokurou e o Gobuta. Mas aí chegou aquela parte triste e tensa do episódio, que foi quando o Rimuru simplesmente perguntou pela Xion e nessa hora ninguém falou nada. Quando aconteceu isso, eu já sabia, falei, ela morreu. Eu já pensei assim, falei, não tem esperança. Porque para não terem falado dela e nada do gênero e todo esse suspense, eu falei, com certeza está morta. E na verdade foi isso mesmo, a Xion estava morta no meio da praça. E cara, é uma cena triste porque a Xion é uma das principais, ela é muito carismática e naquela hora eu falei, não acredito. Eu simplesmente não acreditei que a Xion de fato morreu, porque ela é uma principal, ou seja, principal não morre. E isso é meio que uma regra, a gente sabe disso. Mas a Xion morrer foi uma grande surpresa e uma grande tristeza. E além dela, também o Gobuzo morreu. O Gobuzo, que é aquele goblinzinho lá meio bobão, que era um alívio cômico e também é bem triste que ele morra. E nessa hora o Rimuru simplesmente despertou a sua fúria. Ou seja, finalmente ele abriu os olhos dele. Ele viu que não dava para continuar assim, que ele não poderia continuar sendo bonzinho, porque o resultado estava na frente dele. A Xion, que é a sua secretária, sua companheira, sua amiga, morta nos pés dele, jogada igual nada. Ou seja, agora ele viu o resultado das suas ações. Inclusive, ele pediu para ficar sozinho e começou a se perguntar o que poderia ter feito, se ele poderia ter tido outro plano, poderia ter pensado em outra coisa, se foi o modo como ele mandou eles agir na presença dos humanos,
se foi toda aquela hospitalidade que ele mandou eles terem com todo mundo, se ele poderia mudar alguma coisa. Ele ficou se perguntando isso, e a resposta é não, não teria como, porque não tem como tu pensar que um ponto ou outro ponto de mudança poderia acarretar num futuro diferente. É muito difícil. Inclusive, o próprio sistema falou para ele o seguinte, que não tem resposta, não tem cálculos, e que não conseguiria decifrar se aquilo que ele faria poderia alterar alguma coisa, porque realmente é impossível. Ah, e se eu agisse um pouco mais agressivo com os humanos? Se eu não fosse tão hospitaleiro? Se eu ficasse em Tempest? Não teria como saber o que poderia ocorrer. Não sabe se, talvez nem existisse Tempest, talvez não tivesse alianças, talvez o próprio Rimuru fosse morto. Não tem como saber. As possibilidades são infinitas, lógico. Poderia ter dado bom, poderia o Rimuru estar em Tempest e defender todos? Poderia acontecer. Mas também poderia acontecer do Rimuru estar em Tempest e todo mundo morrer. Não teria como ter uma previsão se o Rimuru fizesse outra coisa e isso iria alterar o resultado. Não tem uma previsão para isso. Então agora não adiantava mais o Rimuru ficar triste, deprimido e pensando no que poderia ter feito. Agora é hora de se acalmar e pensar no que poderá fazer futuramente. E nessa hora que ele olhou para todos os corpos ali jogados, ele falou o seguinte, que antes que os corpos se dissipem pelo ar como miasma, ele vai absorver todo mundo e colocá-los para descansar pelo menos. E quando ele estava prestes a fazer isso, chegou aqueles aventureiros que são companheiros do Rimuru e foram conversar com ele sobre um assunto, sobre uma possibilidade do Rimuru reviver todo mundo. E nessa hora eu já fiquei assim, opa, tem uma possibilidade? E se tem possibilidade, quer dizer que provavelmente vai reviver. Basicamente, os aventureiros contaram uma história de um antigo reino onde um dragão casou com uma mulher humana e tiveram uma filha. E esse dragão presenteou a filha com uma pequena cópia de si mesmo, ou seja, um dragãozinho companheiro para poder ser um amigo, um irmão, um parceiro para a filha dele. Só que o rei daquele reino cobiçou o poder da princesa dragão. Então, ele queria capturar aquela princesa e ter ela para ele. Só que o dragãozinho acabou sendo morto no processo. E isso despertou a fúria da princesa dragão, fazendo com que ela destruísse o reino e matasse todo mundo. Literalmente, ela fez uma chacina e graças a isso, ela se tornou um Lorde Demônio. E com o poder do Lorde Demônio, ela acabou revivendo aquele dragãozinho. Só que infelizmente, aquele dragão já não era mais o mesmo, porque quando ele morreu, a sua alma foi dissipada. Ou seja, ela reviveu apenas um corpo sem alma. E com isso, o corpo estava descontrolado e já não era mais aquele seu companheiro, assim sendo um final bem trágico. E nessa hora que a gente percebe que, na verdade, a história é sobre como a Milin se tornou um Lorde Demônio. E galera, eu achei sensacional, porque quando eu vi o comecinho, eu já falei assim, será que essa é a Milin? Aí no final da história eu falei, ela sim. Cara, eu adorei porque a gente não sabia nada da Milin. A gente sabia que ela era uma Lorde Demônio muito temida, mas não sabia o porquê disso e nem sabia a origem dela. Agora, a gente descobrindo a origem dela é uma história muito boa, que inclusive poderia ser muito bem explorada no spin-off, no filler. Não sei se tem chance de rolar alguma coisa disso, mas se tiver, eu espero que aconteça. E bom, logo após ouvir isso, o Rimuru meio que começou a criar esperanças, e eu também. Porque galera, num anime que o principal morreu, mas existe 1% de chance dele voltar à vida, esse 1% na verdade é 100%. E isso é óbvio, isso é lógico que ele vai viver. Ou seja, possivelmente o Rimuru vai conseguir sim reviver a Xion, reviver o Gobuzo e reviver todo mundo de Tempest que foi morto.
E assim bateu aquele alívio. Aí eu falei, agora tá tranquilo, porque possivelmente o Rimuru vai conseguir reviver todo mundo. E para ficar mais concreta ainda a ideia de que eles serão revividos, basicamente o que aconteceu? O Rimuru se preocupou porque na história o dragão reviveu sem alma. Então ele se preocupou de, eu vou reviver eles, mas será que eles voltarão como eram antes? E na verdade o próprio sistema falou para ele o seguinte, que a barreira criada em Tempest prendeu a alma deles ali, ou seja, a barreira que foi criada não deixou que a alma se dissipasse e ficasse guardada nos corpos, ou seja, basicamente o Rimuru tá com a faca e o queijo na mão para reviver todo mundo e todos voltarão a ser como eram antes, não terá nenhum problema possivelmente. E quando eu ouvi isso eu falei, vai reviver com certeza, porque tá tudo dando certo, tá tudo conectado perfeitamente para que ocorra uma ressurreição perfeita, completa, sem nenhum erro. Só que lógico, faltava um pequeno detalhe. Como o Rimuru iria virar um Lorde Demônio? E nessa hora ele perguntou para o sistema. E basicamente o sistema respondeu ele o seguinte: ele já tinha semente de Lorde Demônio porque ele absolveu o Rei Orc. E de acordo com aquela história, basicamente o que ele precisa de nutrientes. E esses nutrientes são nada mais, nada menos do que 10.000 almas. Ou seja, galera, basicamente vai rolar aquilo que a gente quer, que é a vingança. Porque o Rimuru obrigatoriamente terá que matar 10.000 pessoas. E qual alvo melhor do que Farmus? Farmus acabou de atacar o Rimuru, então Rimuru vai lá descontar. Agora é a hora do massacre. E no mínimo vai ter que matar 10.000 pessoas. Galera, vai ser delicioso ver essa vingança acontecendo. E dessa vez, o próprio Rimuru nem titubeou. Ele falou, eu vou fazer isso. Agora não tem mais dúvida, galera. O Rimuru vai se vingar e vai matar geral. Vai rolar um massacre muito bem feito, pelo menos eu espero isso. Nossa, não tem como, porque agora é obrigatório. Se ele quiser salvar seus amigos, ele terá que matar 10.000 pessoas no mínimo. E bom, logo após isso, logo após ter essa notícia de que poderá salvar todos, ele decidiu sentenciar a Mulan. E chegando lá, ele sentenciou ela à morte, mas na verdade não foi bem uma morte. Ele simplesmente trocou o coração da Mulan por um coração artificial. Assim, o Clayman acharia que a Mulan morreu, mas na verdade ela estava viva. E lógico, o Rimuru foi meio fraco, podemos dizer assim, porque ele perdoou a Mulan muito facilmente. Mas galera, eu tô nem aí, não quero nem saber de Mulan mais não, porque vai acontecer a vingança, vai acontecer o massacre, e agora eu tô me importando com isso aqui. Eu quero ver o massacre, foda-se a Mulan. Tô nem aí pra ela agora mais. Logo após o Rimuru salvar a Mulan, ele falou o seguinte, que ele quer que o Yomu vire o próximo rei de Farmus, porque ele vai aniquilar o exército e o rei de Farmus atual. Ou seja, galera, nossa, essa vingança vai ser muito boa. Simplesmente o Rimuru tá afirmando para todo mundo ouvir, ele vai aniquilar o exército de Farmus e vai matar o rei de Farmus. Ou seja, vai ser incrível, vai ser magnífica essa vingança. E galera, basicamente o exército de Farmus é composto por 20.000 soldados. Ou seja, o Rimuru tem que matar pelo menos metade disso aí. Cara, vai ser um massacre lindo. O Souei também informou o Rimuru o seguinte, que tem vários grupos do exército de Farmus acampados em certos pontos, e nesses pontos tem uma espécie de cristal, ou seja, basicamente é esse cristal que está construindo a barreira em cima de Tempest. Então possivelmente vai acontecer um ataque separado, ou seja, vários pequenos grupos vão atacar os cristais, enquanto o Rimuru vai dizimar o exército principal. Pelo menos foi isso que eu entendi. Posso estar enganado? Posso estar. Pode ser que apenas o Rimuru vá matar todo mundo, pode ser.
não vou odiar, vou gostar bastante na verdade, mas se tiver uma luta onde todo mundo irá lutar e todo mundo vai massacrar Farmos, pra mim vai ser muito mais empolgante, porque o Rimuru vai simplesmente varrer todo mundo, isso é óbvio, mas eu quero ver geral se vingando, eu quero ter aquele prazer da vingança. E o episódio terminou com o Rimuru convocando uma reunião para falar sobre esse ataque. Ou seja, galera, possivelmente no próximo episódio já vai começar essa guerra. Guerra não, esse massacre pra cima de Farmos. E com certeza vai ser muito bom. Nossa, eu tô muito empolgado. Sinceramente, eu tô muito empolgado porque o Rimuru finalmente se deu conta de que não pode ser um cara bonzinho, que não pode simplesmente ser aliado de todo mundo e que ele tem que impor a sua força e seu respeito. Então agora ele com certeza terá uma atitude diferente. Ele não vai ser mais daquele cara amiguinho de todo mundo, não. Agora que ele sabe como é que funciona a malícia do mundo, ele vai ter que também ser um pouco malicioso. Ele também vai ter que ter um lado mau. Ele também vai ter que ter força para proteger o seu povo. E agora é hora de mostrar que Tempest não é fraca. É hora de mostrar que o Rimuru não é fraco. E é hora de mostrar para todos os países que se atacarem Tempest, terá retaliação. É hora de mostrar que Tempest não é um país de brincadeira. É hora de mostrar isso. E eu acredito que irá acontecer. Porque o próprio Rimuru está muito puto e, lógico, ele mesmo já anunciou que vai matar o exército e o rei de Farmos. Ou seja, cara, vai ser incrível, vai ser simplesmente magnífico e eu tô com uma expectativa muito alta para esse combate. Lógico, eu posso acabar me decepcionando? Posso, mas por enquanto eu tô aqui com ansiedade a mil. E galera, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!